Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pra Você Saber. E o nosso tema dessa semana, mais uma vez, será saúde. Só que dessa vez, pé diabético. Você sabe o que é o pé diabético? Você sabe quais as características da doença? Você sabe como reconhecer uma pessoa que está com pé diabético? Não? Então fica aqui com a gente. Oi, vamos conversar essa semana com uma pessoa que é especialista no assunto. E ele é uma pessoa inovadora. Ele juntou a medicina com a tecnologia e eu vou contar para vocês o produto maravilhoso que ele está trazendo e que vai ajudar muita gente a reconhecer o pé diabético. Eu estou falando de Dr. Hermílio Carvalho, Hermes, como todo mundo chama, que ele é médico e cofundador e CEO da Lux Inside, uma startup que previne a amputação de pacientes com pé diabético. É um dispositivo que realiza triagem automática muito rapidamente, em 1 minuto. E o interessante desse software é que ele ajuda muita gente a não ficar lesionado. Porque, se vocês não sabem, a amputação por pé diabético ela é a segunda causa de amputação no país, tirando as amputações por acidente. Ou seja, ela é a primeira em acidentes, em amputações não traumáticas. Quase não sai. Falei besteira, falei verdade. Me conta uma coisa, Hermes, me fala. Pé diabético. É bem por aí mesmo, André. E é um prazer estar por aqui, tá? Eu sou Hermílio Carvalho, sou médico formado ali pela Universidade Federal de Sergipe. Me graduei ali em 2023 e isso é a parte da minha credencial médica. Eu também trago um curso de inovação que também fiz ali pela USP, que chamava Health Innovation Program, que era quando a gente aprendia justamente a trazer inovação para a área da saúde. E foi a partir desses processos que eu fui aprendendo como criar inovações e uma inovação para um problema tão grande como esse do pé diabético, que, como você falou, é uma causa tão grande de amputações no planeta inteiro. Então, o que é que despertou? Porque, veja, a gente Sim, tem uma série de comorbidades, uma série de problemas que você poderia ter escolhido qualquer uma. Por que escolheu o pé diabético? muito bom. E eu acho que acho que até o professor do curso na época, o Cauê, enfim, o Cauê ele era o médico que era o professor principal desse curso aí do Health Innovation Program. E uma coisa que ele falava era que você não escolhe muitos problemas, os problemas escolhem você. Uhum. Então, foi entre muitos outros problemas grandes que geram sofrimento humano, que era o que a gente estava procurando na Look Inside logo no começo para resolver. Acho que o pé diabético chamou atenção pelo tamanho dele e pelo fato que ele estava piorando, mas ninguém parecia estar fazendo muita coisa a respeito. E quando a gente estava olhando para esse ecossistema de tecnologia na saúde, a gente procurar, cara, ninguém tá olhando para isso. O problema tá aí, o problema só tá piorando. Por que é que a gente não cria alguma coisa nesse sentido? E foi em cima desse problema, as amputações do pé diabético que vão crescendo. A audiência pode até conhecer algum paciente diabético que já foi amputado. É exatamente disso que a gente está falando. E a partir daí nasceu as ideias das soluções e como a gente trouxe isso aí também para a realidade. Que legal. Pé diabético, ele seria a morte dos nervos do pé e por isso para de ser responsivo e de sentir as coisas e de sentir o toque. E qualquer ferida passa a ser inflamatória e gera uma necrose? Ou Vamos lá. não? É bem interessante. Primeiro vamos voltar uns passos atrás e falar da diabetes. Sim. Vamos para um leigo, assim, para a parte de entendimento do que é a diabetes. Imagina que com o tempo e com o seu corpo não conseguindo regular os hormônios e as outras partes dele como deveria, o sangue ele vai ficando com muito açúcar, né? Todo mundo sabe disso. Diabetes, muito açúcar no sangue. Só que o açúcar levado no sangue, ele age quase como se fosse um ácido, como se fosse, destruindo tudo onde ele passa. Então ele vai afetar coração, rins, vários lugares, mas também os pequenos nervos dos pés. E ali os nervos vão sendo destruídos, as pessoas perdem a sensação na região do pé e machucam o pé sem perceber. E essa ferida infecciona e leva à amputação. Outra causa importante é que esse poder ácido do açúcar alto no sangue, nessa destruição lenta das coisas que o açúcar alto no sangue causa, é a destruição dos pequenos vasos. Então você também vai ter uma menor. O sangue não vai chegar tão bem nos pés quanto ele poderia. Então são esses dois fatores, junto com alguns outros fatores que a gente também ajuda a detectar, que vão levar ao risco maior de desenvolver feridas essas que infeccionam e levam à amputação. Legal.
Eu peguei alguns dados aqui e pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Clínica Vascular, entre janeiro de 2012 a maio de 2023, mais de 282 mil cirurgias para amputação de pés e de pernas. Isso é muito, né? Ou seja, são pessoas que passam a ser mutiladas, são pessoas Isso. que isso, querendo ou não, afeta o jeito dela ver a vida, afeta psicologicamente, e vem uma série de outros fatores, de outros transtornos atrelados a isso, ou não. Isso mesmo, André. E, na verdade, quando a gente vai olhar a estatística, eu conheço esse artigo da Sociedade Brasileira de Cirurgia, de Angiologia e de Cirurgia Vascular, e eles fizeram justamente o mesmo levantamento que a gente fez logo no começo, e eles incluíram apenas as amputações do membro inferior total. Mas se você for incluir a desarticulação dos dedos, que é quando você tira só um dedo, e a desarticulação parcial desse pé também, os números chegam até mais de 70 mil. Então a gente tem um problema, às vezes, muito maior do que é percebido, e que só vem crescendo nos últimos tempos. É subnotificado ou não? Sim, porque quando a gente fala de amputações, primeiro, esses dados são de amputações gerais, sendo que a maior causa de amputação prevenível é a diabetes. Então a gente sabe que muitas das amputações são relacionadas a diabéticos, até cerca de 80% é estimado disso, de todas as amputações. A gente vai trabalhando em cima disso para calcular esses dados, mas muitas vezes ele é subpercebido, eu diria. Então são muitas pessoas com diabetes que não sabem que o pé dela já está afetado, às vezes olha para o pé e pela primeira vez percebe uma ferida e não dá a devida importância a isso. E é esse olhar diferente para o pé, muitas vezes, que a gente percebeu que estava faltando nos pacientes. Isso não é só em paciente idoso, né? Não, com certeza não. Então a gente tem uma história, são tragédias, né? Então assim, o problema do pé diabético é uma coisa que você não dá para fingir que não dói, que não machuca. Uma amputação é uma coisa que muda a vida da pessoa. A pessoa tem duas vidas, a vida antes da amputação e a vida depois. E a gente tem histórias trágicas mesmo, uma tragédia do pé diabético, de jovens, por exemplo, um jovem de 33 anos, isso foi lá em Curitiba, quando eu estava apresentando lá e essa história chegou a mim. Diabético tipo 1, então uma diabetes que tende a ter um início mais recente, então desde crianças até adolescentes mais jovens, que é quando o próprio corpo começa a atacar as células do pâncreas, você não produz insulina, que é esse hormônio que falta no diabetes tipo 1, como deveria. Diabético tipo 1, com o tempo da diabetes, os nervos dele já estavam destruídos no pé, e ele foi para a praia só dar uma caminhada mesmo, no sol. Só que o que ele não percebeu é que aquilo ali estava queimando os pés e ele não estava sentindo. Então aquilo ali infeccionou, e ele aos 33 anos foi amputado dos dois pés. Então a gente olha que não é só o idoso, tá? E muitas vezes a diabetes não é só coisa de idoso. Então eu convido vocês também a olhar como todos podem ser afetados por isso. E vamos agora falar um pouco do aplicativo, né? Perfeito? Você me falou que é uma doença que pouca gente olhava, eu não vou chamar de negligenciada, mas que tinha um olhar um pouco míope para Sim, ela, digamos assim. Chamou a atenção de vocês, né? Pela isso. quantidade de amputação. E aí, como é que começou esse trabalho? Quais são os passos, quais foram os passos, na verdade, dados até chegar no aplicativo e como é que esse aplicativo funciona e para quem ele se destina? Muito bom. E aí volta alguns passos para a história de tudo isso que a gente está construindo, né? Tudo isso que eu falei para você desse curso e desse começo da parte de tecnologia de saúde foi lá em 2022. Então foi quando a gente criou a Look Inside, primeiro com a ideia de criar um dispositivo que ia avaliar o pé do paciente diabético. E com o tempo a gente percebeu que isso não era acessível. Por exemplo, o paciente de casa ele não ia ter acesso muitas vezes a esse tipo de dispositivo para avaliar o pé. A gente começou a olhar para o software. Então a gente começou a pensar o que é que a câmera consegue ver no pé do paciente diabético. Quais são as coisas que podem ser detectadas? E como é que o paciente pode fazer isso de casa, usando o celular dele? E foi em novembro, agora, de 2024, que a gente finalmente fez o lançamento do aplicativo e começou a aprender também o que é lançar um aplicativo, lançar uma tecnologia para o público, que não é uma coisa simples. A gente enfrentou alguns desafios, especialmente com a usabilidade e com o retorno da avaliação para o usuário, mas hoje o software é destinado especificamente para o público diabético. O paciente diabético ou algum acompanhante tira uma foto do pé e essa foto chega para avaliação de nossa inteligência artificial, é verificado por um profissional de enfermagem. Isso hoje é um grande gargalo, porque a gente ainda não liberou a versão de inteligência artificial diretamente para o paciente diabético. Então passa um tempinho até ele receber a Isso, resposta. hoje ele está ali em torno de 24 horas para ele receber essa resposta. É o tempo previsto para nossa equipe. E ali ele chega no celular do paciente diabético. Então a gente tem uma avaliação que é
direcionada para detectar alguns fatores de risco que estão ali no pé e enviar um relatório com orientações para esse paciente. O que é que vocês enxergam e que dizem, opa, aqui é uma tendência de um pé diabético, aqui já está um paciente com pé diabético. O que é quando recebe Sim, o laudo, isso. o que é que ele recebe? O que é que vocês Perfeito. avaliam? Então a gente vai, se você usar o aplicativo da Lookiside, né, e for receber uma avaliação sua nos seus pés, você vai receber um relatório completo para a parte dermatológica do pé, pensando nos riscos de amputação. Então a gente vai detectar alguns fatores de risco que estão relacionados ali. Primeiro, o seu pé ele tem alguma ferida ativa? Isso é a primeira coisa que a gente olha, porque se ele tem uma ferida ativa ou infectada ou ainda não, o seu pé já é de alto risco, imediatamente com o paciente diabético. Então, é a primeira coisa que a gente olha. A gente vai olhar também o que a gente chama de lesões pré-ulcerativas. Então, a gente vai detectar desde calos até feridas em potencial, até infecções das unhas, até o corte inadequado das unhas. Então, são várias coisas que nossos modelos estão sendo treinados para identificar e ir retornando ao paciente para completar uma avaliação do pé. De novembro de 2024 até agora, quantas avaliações já foram feitas? Nossa, foram muitas, muitas mesmo. Então, assim, a gente saiu na Globo ali em novembro, que foi quando essa entrevista aí entrou no ar. E aí foi gente do Brasil inteiro usando essa aplicação. Né? A gente teve os últimos números que eu vi foram ali de cerca de 100 avaliações em um dia. E daí vem só montando. Então, desde novembro vem tendo uma média variável, mas constante de avaliações sendo resultados. E desde agora de janeiro de 2025 não teve um dia que o aplicativo não foi usado para avaliar um pé. Então, E quantas dessas respostas foram positivas? Você tem uma ideia? Ou dá para você mensurar em números relativos? a gente começa a olhar algumas tendências populacionais. Então, já teve, por exemplo, o caso de um pé com ferida ativa, em risco altíssimo de amputação, alguém mandar uma foto do pé para a gente. E aí a gente dá o segmento, olha, isso é encaminhamento à urgência, vá buscar um médico com essa e essa informação e não deixe de acompanhar no seu sistema de saúde. A gente também começa a perceber que a grande potência de qualquer ação é a rede. Né? Então, para onde a gente vai direcionar esse paciente? E são coisas que a gente está amadurecendo na tecnologia, mas já tiveram casos bem graves, isso só em 2 meses, que a gente já consegue bater o olho e ver, poxa, para onde vai esse paciente agora? E para onde ele vai? Para a Perfeito. unidade básica de saúde? Ele vai para uma UPA? Ele vai para o hospital geral? Para onde vai esse paciente? E qual é a especialidade médica que tem que atender esse paciente? Perfeito. E hoje, vamos falar do público diabético como um todo. O principal profissional da saúde que vai avaliar esse paciente, a princípio vai ser o médico da família e da comunidade. É o médico que recebe ele ali na atenção básica e que vai fazer essa avaliação do perfil de risco dele, da diabetes como um todo, incluindo o pé do paciente diabético. Além também, a gente tem o perfil da enfermagem assistencial, também no contexto da unidade básica de saúde, que vai realizar a avaliação desse pé e a detecção de fatores de risco. Então, quando a gente pensa no especialista, no endocrinologista, no cirurgião vascular, a gente busca aqueles casos que estão mais graves e que precisam de atenção imediata. Então, a gente começa a manejar isso a um nível um pouco mais secundário, como a gente chama. Então, respondendo a sua pergunta, para onde esse paciente vai? Nesse caso, para a emergência. Mas, no geral, a gente emite um relatório que pode ser levado ao clínico, que a pessoa já acompanha, e daí ser feito o segmento. Mas esse é o grande ponto. E é por isso que a gente já está chegando para algumas ações junto a prefeituras para levar essa tecnologia para dentro da rede básica de saúde. Porque é aí que a gente vê mais impacto. Porque não é só o paciente usando isso sozinho dentro de casa. É o seu postinho, da sua casa, tendo esse software, essa tecnologia disponível para avaliar o seu pé também. Que legal. E como é que você me falou que ele já está em todo o país, então e até fora do país? Isso, Porque lá em Coimbra. Isso. lá em Coimbra. E a pressão foi em Lisboa. Então foi, nossa, foi coisa. Então, vamos falar sobre esse ganhar o mundo. Perfeito. Vocês são startups, estão incubadas Isso. aqui em Sergipe, em Isso. qual local? A gente está ali no Tiradentes Innovation Center, que sempre recebe a gente com todo carinho e é a base de onde a gente constrói tudo que é Look Inside. A Lookside hoje em dia ela tem qual é a equipe da Lookside? Qual é a Perfeito. composição? E falando de novo, gente, só Look Inside é um nome muito complicado para uma coisa muito simples, que é a nossa empresa de tecnologia que criou esse software de avaliar o pé do paciente diabético. A Look Inside começou em 2022 comigo, meu sócio Welleson. A gente cresceu, hoje a gente tem 12 pessoas na nossa equipe. Os principais aí sou eu, Hermílio, meu sócio Well, que é o chefe de tecnologia. A gente tem o diretor de operações, Matheus. A gente tem nossa chefe de enfermagem, Leninha, Lenaldo Ferreira, que sempre está ali com a gente, ajudando a construir coisas melhores para o pé do paciente diabético. E desde então a gente também vem expandindo a equipe de desenvolvimento, então são os desenvolvedores. Um abraço para o Lucas e o Marcel. A gente também tem uma equipe focada na parte da avaliação online, que é
Quando você manda sua foto do seu pé, quem é que avalia isso? Então a gente tem aí desde Jéssica até Maria Morielli e muita gente que vai virando a família Look Inside, sabe? São pessoas que vão entrando no dia a dia e fazendo parte do que a gente faz. Então, só para enfatizar, hoje a gente está no Trends Innovation Center, a gente tem uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que é sócio da empresa. O Hospital Moinhos de Vento é um dos 5 hospitais de excelência reconhecidos do Brasil. O Hospital Moinhos de Vento, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa. E são o Hospital Moinhos de Vento, como nosso sócio, ajuda muito nessa parte de trazer a tecnologia não só aqui no Brasil, mas também para o mundo. Era isso que eu ia falar. Isso. Qual é a parceria? Como é que ele faz? Ele está divulgando vocês, ele já está usando dentro da instituição? Como é que é essa parceria? Exatamente. Hoje, nossa tecnologia já está dentro do Hospital Moinhos de Vento, já funcionando por lá. E já também respondendo até uma pergunta que você fez antes, é o paciente só que usa, também é o profissional. Então a gente tem uma versão simples, que é para o leigo examinar um pé, e também profissional, que a gente aumenta a gama de ferramentas que ele tem à disposição para avaliar o pé do paciente diabético dele. A ideia é pegar um médico ou enfermeiro da assistência que não tenha muita especialidade com o pé do paciente diabético, mas dar a ele as ferramentas para que ele funcione como especialista. Ele tenha tudo ali na mão para dar o que ele precisa ali naquele momento. E o Hospital Moinhos de Vento, além de validar essa tecnologia, também serve de uma plataforma que internacionaliza isso. Então hoje a gente também está com uma parceria com a Universidade de Coimbra, justamente para trazer isso para o ecossistema português. Uhum. Quantas vezes o aplicativo já foi baixado? Nossa, gente, tem uns dados ali de cerca de 400 downloads. 400 downloads que viraram muito mais exames. Então, assim, muitos exames repetidos. E a gente também tem o uso da versão do profissional, que aí a gente não mediu tanto, porque ele não é um aplicativo, mas ele é um link para download. É um link diferente. Uhum. O aplicativo ele é gratuito. Então, hoje a versão do paciente, ela tem uma versão gratuita, que é usável por ele em casa, e a gente está expandindo ela para também trazer umas ferramentas mais complexas que vão ter alguns custos aí também. Uhum. Mas hoje ele é baixável de forma gratuita e com algumas ferramentas ali dentro que tem alguns custos. Ainda para Android, ou Isso, seja, está só no Google Play. Isso. Tem previsão para iOS? O mais cedo possível, e todo dia é o que eu mais enjoo, o chefe de tecnologia já é meu calvo, o Ellison, com todo carinho, e tá ficando mais calvo ainda por nossa causa. Mas isso é para a pessoa que está em casa. Fica tranquilo que tá chegando para o iOS o mais cedo possível. Para a senhora também, que tem familiar diabético, não é? Uhum, tenho. Então tá chegando também o mais cedo possível para o iOS. E a gente espera que aí no próximo final desse mês, ou ali no começo do próximo, a gente já tenha alguma versão usável pelo iPhone também, tá? Vocês estavam em qual local quando a Globo encontrou vocês? Vocês estavam numa feira, conta essa história direitinho dessa feira, pra gente saber como é que um produto de Sergipe, que às vezes as pessoas, Sergipe tão pequenininho, menor estado da federação, bota meio mundo de obstáculo, né? E fala, Sergipe tem coisas maravilhosas, tem profissionais maravilhosos, tem gente criativa, tem gente inovadora, tem tecnologia boa, muita tecnologia embargada, e a gente às vezes não sabe por desconhecimento, sei lá, ou porque as pessoas estão tão preocupadas em resolver, em fazer acontecer, que esquece de falar, né? Sim. E eu acho que a Look Inside foi um pouco isso também. Como é que vocês acabaram sendo descobertos, onde é que vocês estavam e por que vocês foram parar na Globo? Então, assim, eu acho que a gente dá muito valor na Look Inside a estar bem integrado no ecossistema, tá? Então a gente, por exemplo, junto com o Marcão, que foi o diretor de inovação aqui do Sebrae Sergipe, e também com alguns outros atores muito importantes, a gente teve um bom alcance nacional, até que chegou no ponto internacional. Então, a gente teve em eventos, já expôs 2 vezes no Startup Summit, através do Sebrae. Startup Summit é um evento de startups organizado pelo Sebrae. Já expôs no Web Summit Rio, isso junto com a Apex Brasil, que é a empresa brasileira que lida muito com a parte de exportações, uma empresa nacional, né, uma empresa estatal. Do governo federal, né? Isso. E através da Apex Brasil, a gente também alcançou o Web Summit Lisboa, que é esse evento internacional de tecnologia, considerado o maior evento de tecnologia internacional do mundo. E lá a gente conseguiu apresentar a tecnologia melhor. Então, foi muito de dar valor a fazer boas conexões. E as conexões levaram a gente lá, a Globo viu a tecnologia e, poxa, vamos fazer essa entrevista. E foi aí que seguiu. E lá a gente fez exame de pé de senador, exame de pé de gente que estava ali da parte da delegação brasileira, porque é muito diferente. A maioria é uma coisa que a gente mapeou muito para paciente diabético. A maioria diz que nunca teve o pé examinado na vida. E não é surpresa, porque uma avaliação completa do pé diabético pode demorar até 40 minutos, mas a consulta médica média no Brasil dura cerca de 5 minutos. Como é que você vai conciliar essas duas coisas?
E às vezes não é por falta do profissional ou por causa disso, às vezes é tanto paciente e tanta pressão da gestão que não cabe. Então, assim, a realidade é que muitos pacientes diabéticos nunca tiveram os pés avaliados na vida. Entendi. Me fala mais sobre o aplicativo, ou melhor, me fala mais sobre a Look Inside. Vocês começaram com o pé diabético, mas vocês têm outros olhares. Depois do pé diabético ampliou muito. Olha, agora a gente já tem essa expertise, a gente vai passar agora, sei lá, para uma outra doença, para um outro controle, ou não? Vocês vão se aprofundar um pouco mais no pé diabético. Perfeito. Olha, pensando no Look Inside, né, e falando um pouco de empresa de tecnologia, a gente tem uma visão muito específica que é a do software como o software para auxílio de diagnósticos. A gente trabalha muito próximo a agências regulatórias como a Anvisa, e não só a Anvisa, como também internacionais. Então a gente já está de olho ali na parte da MDR, que é a regulação dos dispositivos médicos da União Europeia, e também na regulação da FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. A gente trabalha muito com esse olhar internacional, mas para criar uma empresa de software para auxílio diagnóstico. Então, assim, a gente está começando por doenças e problemas de saúde como o pé diabético e já expandindo também para diabetes como um todo, mas a nossa visão é realmente criar um ecossistema de cuidado. E esse ecossistema de cuidado ser usado para o suporte e o diagnóstico, de todas as formas que isso pode ser utilizado. Isso é uma visão aí para 10, 20 anos, né? A Look Inside, a gente tem uma visão de longo prazo muito bem definida, mas hoje a gente foca em construir ferramentas que são úteis para profissionais de saúde e que já integra a IA a esse diagnóstico. Porque a gente percebeu que faltava muito essa ponte entre a pesquisa de IA para a saúde e negócios. Então, coisas que chegam, por exemplo, para um município do cidadão. Entendi. A gente tá falando, e eu me dei conta que a gente não disse o nome do aplicativo. Isso. Então, assim, eu entro no Google Play, qual é o aplicativo que eu devo procurar? Perfeito. Hoje, a gente tem uma versão, e de novo, eu peço todo o carinho na hora de baixar esse aplicativo. O nome é Afoot. A-F-O-O-T. Tá? Afoot. A gente está trabalhando um nome novo, um nome mais amigável, um nome que todo paciente diabético use com facilidade. E esse foi o nome de bancada, o nome de bancada do laboratório. E já já a gente está chegando com novas versões e novidades por aí. Mas hoje é o Afoot, Afoot, A-F-O-O-T, baixado no Play Store. E em breve também, se Deus quiser, tá ali no Apple Store também. Qual a receptividade dos profissionais de saúde ou dos municípios aqui com relação ao aplicativo? Olha, Ou vocês não foram bater de porta em porta ainda? Muito, estamos batendo e estamos entrando. Isso é a melhor parte, porque não é que ninguém saiba do problema das amputações. Todo mundo sabe, todo mundo já conhece pelo menos um diabético que foi amputado, já ouviu a história alguma vez. Todo mundo sabe do tamanho da tragédia. Só que entre saber da tragédia e ter alguma ferramenta na mão que pode fazer a diferença, e essa ferramenta ser boa realmente resolver um problema, são outros 500. Então, quando a gente chega com essa ferramenta falando, olha, pessoal, isso aqui faz isso, faz isso, faz isso, ele não faz isso, não faz isso, não faz isso, então a gente é bem transparente também com as coisas que a gente consegue fazer e com o que não consegue, é muito bem recebido. Então, assim, não tem um gestor municipal que não olhou para isso e disse, cara, isso é muito legal. A gente precisa disso aqui para justamente a população. Ou um gestor de plano de saúde que quando olhou isso aí não disse, cara, quero ouvir mais, eu quero ouvir melhor isso. E justamente esses são os clientes que a gente mais trabalha hoje, com gestores de plano de saúde, com prefeituras municipais, e agora está fazendo uma versão um pouquinho menor para clínicas, para que a clínica também possa disponibilizar isso para os seus pacientes diabéticos. Aqui em Sergipe, quantos municípios já utilizam? Pronto, a gente está começando a trazer as provas de conceito. A gente discutiu já com a prefeitura de Aracaju, já está em andamento com alguns outros municípios da Grande Aracaju e discutindo também com alguns dali do ecossistema local de inovação do Alto Sertão. Que legal. Parcerias, já tem alguém, além dos parceiros atuais, além do apoio que você já tem, brilhou os olhos de mais alguma empresa nacional ou internacional? Algumas, e especialmente, de novo, na questão de plano de saúde. Então, hoje a gente tem alguns contratos que ainda estão em processo assim, de um pouco mais de sigilo, mas é quando os planos de saúde já estão querendo disponibilizar isso para os beneficiários. Então, eles já têm uma carteira de pacientes diabéticos, eles querem saber qual o risco daqueles pacientes diabéticos hoje, e a gente operacionaliza isso. A gente tanto dá ao profissional as ferramentas, como disponibiliza o link para o paciente fazer a própria avaliação. Que legal. É pioneiro, realmente, né? Isso. É uma ideia pioneira. Bem diferente, né? Isso aí. E é uma ponta de lança de uma coisa que todo mundo já está sentindo, que é a inteligência artificial. Só que quando é que a inteligência artificial chega para ajudar você com as suas doenças, com os seus problemas de saúde? Então, a única experiência que a maioria das pessoas tem é de perguntar uma coisa para o ChatGPT, estou sentindo isso, o que é que eu faço? E o problema é que, não sei se você já percebeu, mas o ChatGPT mente. E mente assim, mente que não sente. Você vai perguntar descaradamente. O ChatGPT mente horrivelmente,
Porque você pergunta para ele, ChatGPT, me diga o que aconteceu em tal ano. Ele inventa e ele diz uma referência quando você pensa, ela não existe. Então esse é o perigo de você usar as IAs que não são usadas para isso, para a saúde. E quando a gente começa a trazer IAs especializadas para a saúde, seguras, com a avaliação de profissionais de saúde ou chanceladas pela Anvisa, é quando a gente começa a trazer uma avaliação mais completa e, de novo, trazer IA para a sua saúde. E não só uma IA que não é preparada para isso. É mais ou menos isso. Vamos sair então do aplicativo e voltar de novo para o paciente, Sim. ponta a ponta. Você citou aquele caso do rapaz que Isso. foi caminhar na praia, não sentiu e teve os 2 pés amputados porque queimou e infeccionou. Vamos falar então agora o doutor Hermes aqui Sim. falando para falando para quem está do Sim. outro lado. Como tratar o pé diabético? Perfeito. Quais os sintomas? O que pode fazer? Pode colocar água quente? Não pode fazer escaldar? Cheguei muito cansado do trabalho fazendo escaldapé. Tô andando muito descalço. Isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar de coisas práticas para quem ainda não tem acesso, né, ao aplicativo. Maravilha. Ou para quem precisa e tem um parente em casa e tem que tomar conta dele. André, e aí eu vou aproveitar a sua presença aqui como familiar de um paciente diabético, Sim. né? Quem é o paciente diabético? Minha tia. Sua tia, perfeito. Me diga assim, quando sua tia ela é avaliada do pé assim, o que é que você imagina que ela sabe do pé do paciente diabético? Nada. Nada. Ela sabe que tem diabetes. É. Ou ela diz que ela é pré-diabética e para isso. Parece que existe um bloqueio, né? Não Isso. aceita. Não, ainda não, o médico disse que tá bom, é só tomar. Isso. E eu vivo dizendo, teu pé tem alguma alegação? Não, não tem não, o médico tá bom, o médico disse que tá bom. E a Isso. gente sabe que não tá. E André, isso é uma coisa muito complicada também, porque a gente precisa ver qual é a sensação, a emoção que a doença traz para a vida do paciente. E a diabetes ela está associada com 3 grandes emoções que a gente já percebeu. A primeira de todas elas é o medo. Então, assim, a diabetes ela abre as portas de uma coisa muito assustadora, que é o mundo de, meu Deus do céu, se você comer açúcar, você vai morrer. Se você fizer isso, você vai ter isso, né? Então dá muito medo, primeira coisa. Segunda coisa é raiva, né? Poxa, por que eu tenho diabetes? O que isso vai acontecer comigo? A pessoa fica com raiva do diabetes porque ela limita, né? Você começa a sentir as limitações daquilo. E a segunda, muitas vezes, é a sensação de desagrado consigo mesmo. A pessoa olha para mim, poxa, eu tenho diabetes, que coisa horrível, como é que eu sou assim? Então, assim, eu não acho nem por um instante que a pessoa receber uma conversa sobre diabetes é fácil e eu entendo muito quando a pessoa diz, não, eu só sou pré-diabético e é isso. E qual é a resposta que eu digo muito para isso? É que mesmo que você só tenha tido algum susto de açúcar, alguém tenha falado sobre você ter uma pré-diabetes alguma vez, vale a pena dar uma olhada para o seu pé. Porque a gente nunca sabe como aquilo pode acontecer e como isso pode vir a levar a uma amputação. Quando a gente fala do paciente diabético, então, a gente precisa de um exame desse pé. Esse pé precisa ser, primeiro de tudo, visto. Né? Esse pé está no formato certo, a gente sabe o pé bonitinho como é, aquela curva dele por dentro, a gente vê os dedos bem retinhos, tudo certo. Mas a gente olha primeiro para esse pé. Esse pé está com alguma ferida? É a primeira coisa que a gente olha. Você precisa saber olhar para o... Se você é diabético, você tem alguma relação com diabetes, ou você tem algum familiar que passa por isso, primeira coisa é você olhar para esse pé para ver se ele tem alguma ferida, se ele tem alguma infecção, se ele está aberto de alguma forma ali para alguma lesão machucar ele mais. Então, é a primeira coisa que eu digo para qualquer paciente diabético. Olhe o seu pé. Se você não tem a mobilidade, não é todo mundo que tem a mobilidade de pegar o seu próprio pé e olhar. Peça para alguém olhar para você. Então, às vezes, não precisa ser nem um profissional, alguém de sua casa que vai olhar o pé ali e ver se ele tem alguma ferida ou não. Por cima e por baixo. Por cima, por baixo, entre os dedos, na parte do calcanhar. Então, são lugares que podem lesionar. A segunda coisa que a gente começa a olhar é esse seu pé, ele está com a sensibilidade que ele deveria estar? Quando você fecha os olhos e alguém toca no seu pé, de leve, não precisa ser muito, você sente como deveria? Mesmo nas áreas onde você tem um pouquinho mais de uma pele mais grossa, se não, isso aí já é um sinal que você está perdendo o que a gente chama de sensibilidade plantar protetora. A capacidade do seu pé de sentir o suficiente para se proteger, que foi o caso desse jovem, que não tinha mais sensibilidade plantar protetora e não percebeu que o pé dele estava se queimando muito. Então essa é outra coisa que a gente chama atenção, que é para você perceber isso, você perceber se seu pé está formigando muito, ele dói com uma sensação de pontadas de vez em quando, isso já é outro sinal de alerta. E a terceira coisa
é perceber se ele está perfundindo bem. Você sente alguma dor que quando você descansa, ela melhora? Uma dor assim, uma dor como se fosse de cansaço? Isso aí também pode ser um sinal de uma má perfusão vascular, que seu pé ele não está recebendo o sangue que deveria. E já é outro sinal também que você deveria procurar um profissional de saúde ou ter o seu pé melhor avaliado. Uhum. Tá? Então, nessas situações, nada de cortar a própria unha, calçados duros, andar muito descalço, são cuidados que tem que ter? Perfeito. E aí a gente passa do diagnóstico para as orientações. Então, assim, primeiro a gente vê qual o nível de risco desse pé. Então a gente tem desde muito baixo até alto. A depender do risco desse pé, a gente começa a falar das orientações. A primeira delas realmente é em relação ao calçado. Então, hoje, inclusive, a gente tem uma tecnologia específica para o calçado, para tirar uma foto do calçado e já detectar se ele é adequado para diabetes ou não, sendo nos próximos episódios. Legal. Porque quando a gente começa a ver, poxa, esse calçado ele tem um assolado grosso, isso é uma das coisas muito importantes. Tem pessoas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do pior calçado e do melhor. O pior calçado é o chinelo da Havaiana, que, por exemplo, ele não protege os dedos, ele tem um solado fino e ele também geralmente é abrasivo com o pé. Você vai andando e ele vai lesionando ali aos poucos. Então, a gente já tem ali tudo que ele não, o diabético não deveria estar usando. E vamos agora para uma outra situação melhor, que é um sapato fechado, com espaço amplo para os dedos, com o solado grosso e com a palmilha que se encaixe no pé de uma forma a não gerar abrasão. Então, e também que esteja ajustado ao pé, que quando você tire, ele não deixe nenhuma mancha de amassado, assim, que ele deixa aquele vermelho, que percebe que o sapato estava muito apertado para o pé. E essa é a primeira das coisas. A segunda coisa é você tomar cuidado com choques de temperatura. Então, evitar temperaturas muito quentes ou muito frias. Aqui no Sergipe ninguém vai estar preocupado com muito frio, né? Mas se alguém estiver olhando lá do Rio Grande do Sul e tiver uma temperatura de menos 8 graus, ali a gente já toma muito cuidado onde esse pé está entrando para ele também não perder, não ter uma lesão por causa da temperatura. Mas voltando para a realidade aqui de Aracaju, é o calor, é a água muito quente para não machucar esse pé. Quando a gente fala de corte de unhas também, o corte das unhas ele precisa ser adequado e feito por um profissional que entenda disso. Então a gente trabalha desde profissionais especializados nisso até alguém que corta essa unha de forma que ela não lesione. Então o corte ele deve ser reto e depois posteriormente ajustado ali as bordas para evitar que você corte ali por exemplo, tira aquele famoso bife, tira aquele pedaço de carne, que aquilo ali é uma porta de entrada para uma nova infecção. Cutilagem também não é ideal. Evitar 100%. E daí a gente vai também olhando para a questão dos tratamentos do pé. Muita gente vai a um pedicure que acaba não tendo noção de como cuidar de um pé do paciente diabético. A gente chama para olhar junto com a enfermeira podiatra, que hoje é um profissional mais adequada para olhar esses pés dos pacientes diabéticos na rotina, no dia a dia. Existem muitas ou não? Muito poucas, infelizmente. E inclusive é uma coisa que a Look Inside começou a ver, que às vezes a gente capacitar, na verdade a gente já fez muito isso, de capacitar enfermeiras para avaliação do pé, é um grande diferencial, porque a gente traz profissionais que geralmente não receberam a capacitação específica do pé do paciente diabético e cria todo um outro contexto para essa avaliação. Quais são os custos? A gente está falando disso. E eu vou falar agora de custo de um paciente diabético, né? Eu sei que vocês fizeram várias avaliações e existe um custo desse paciente para o sistema público de saúde. A gente sabe que a maioria da população é dependente do SUS e existem várias vertentes desse custo. É o custo de internação, é o custo de computação, é o custo de uma readaptação, é o custo do paciente não voltar a trabalhar, é o custo dele precisar de um acompanhamento psicológico que muitas vezes pode não ter. Então, a gente vê que existem mais ramificações do que o que a gente imagina. Muito bom, André. E eu acho que você fez um mapeamento excelente dos custos. Porque quando a gente fala de um paciente diabético comum, vamos imaginar ali um paciente no contexto da unidade básica de saúde comum, e é um paciente de baixo risco, não tem muita comorbidade, e diagnosticou diabetes há 2 anos e está sendo acompanhado pelo clínico dele, pelo médico da família da comunidade, ou um profissional equivalente. Ele vai custar ali em volta de R$ 2.800 por ano. Isso aí entre valores de consultas, valores de exames, medicamentos. Quando a gente fala no município, isso aí geralmente é provido de forma municipal, a nível municipal, mas pelo financiamento tripartite, governo, município, estado, município e federal. Isso é um paciente saudável, assim, tem a diabetes, mas está sendo gerenciado e vai custar ali os seus 2.800 ao ano. Ele está num nível de saúde razoável. Só quando a gente passa para o paciente que foi amputado,
a gente está olhando para até valores de até 181 mil em um ano. Porque aí a gente vai olhar a internação desse paciente, a gente vai olhar o procedimento de amputação, o tempo que ele vai ficar ainda internado depois da amputação, o uso de medicamentos para combater essa infecção, que se você hoje for parar em um hospital com uma infecção do pé do paciente diabético, você já vai receber antibióticos muito provavelmente de amplo espectro, e esse antibiótico já tem um custo associado de várias formas. Você vai ter o uso de próteses e órteses, então se esse paciente for amputado a um certo nível, ele já vai precisar de uma prótese para ele conseguir caminhar corretamente, e também ali as palmilhas especializadas, algumas outras coisas que a gente vai adicionando aos custos diretos. E aí vem também os custos indiretos, desde a aposentadoria desse paciente, ele vai deixar de contribuir. Além de deixar de contribuir, ele começa a também ter o auxílio por causa dessa deficiência, então aumenta já os custos relacionados a isso. E ainda tem todos os outros custos não mensuráveis, mas impossíveis de serem negados, que são os custos emocionais da vivência de uma situação tão traumática como a amputação. E somando tudo isso, a gente chega ali a 181 mil até dentro de um ano. Então a gente olha um perfil de um paciente que geralmente era só 2.800, que passa do nada 181 mil, que se repete ano a ano. Então, olha como o perfil mudou completamente. Uhum. E outra coisa, perdão, Sem é um problema. paciente que após a primeira amputação, a mortalidade do pé a mortalidade desse paciente fica igual ao do câncer. Então, assim, isso é bem notificado já, que amputou a primeira vez, é como se você a sua expectativa de vida é comparável de um paciente hoje com câncer. Isso porque entra muito fator psicológico. Ou não? Também, também. É, assim, a parte, claro, a gente na Look Inside, por exemplo, quando a gente olha para o pé, a gente acaba olhando muito para o pé, né? A gente ainda não olhou tanto a experiência do paciente com relação a isso. Mas é inegável o impacto psicológico de tudo isso. Uhum. E quando a gente está falando de custo, é bom a gente explicar que não estamos falando, você está se preocupando com gasto e não com a pessoa. Não. Isso tudo é para a gente dizer que investir na saúde, numa prevenção, inclusive com políticas públicas, que é a próxima pergunta que eu vou fazer para ele. Investir com prevenção e políticas públicas para que não se chegue a esse ponto é muito melhor e muito mais viável, né, para todo o sistema, porque é um recurso que pode ser revertido para outras situações, né? Então, isso tudo para perguntar, políticas públicas com relação à doença, como é que elas estão? Como é que vocês avaliam isso? Já que vocês fizeram um mapeamento muito grande, e onde se encaixa, em qual caixinha, digamos assim, está a questão da política pública? Olha, como eu estava trazendo disso, infelizmente pelo mapeamento que a gente encontra algumas falhas nisso, muitas vezes por falta da ferramenta certa para isso. Porque, por exemplo, se a sua estratégia para lidar com o pé do paciente diabético é, por exemplo, fazer um serviço novo que vai desafogar a fila, você daqui a pouco vai ter mais pacientes do que nunca. Enfim, é uma coisa que nunca acaba. É como aquela história do paciente, da consulta de 5 minutos. Se você tem uma consulta de 5 minutos por profissional, muitas vezes é porque tem muitos pacientes para poucos profissionais. Uhum. E aí a gente também começa a entrar em problemas de educação desse paciente. Como é que esse paciente está sendo educado com relação ao seu pé? Ele está recebendo as orientações, por exemplo, muito básicas e iniciais que eu passei aqui, ou ele não está recebendo nada, ele nem sabe que o pé dele é um risco a partir daquele exame de diabetes que ele recebeu. Uhum. Então, hoje, a gente está olhando para um mundo que está com tantas coisas para olhar na saúde que acaba não olhando tanto para o pé. Então, o estado das políticas públicas hoje tem algo que a gente pode adicionar ainda e tem algo que a gente pode melhorar. Entendi. Eu acho que a gente fechou muita coisa aqui sobre diabetes, sobre pé diabético, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o paciente diabético. Perfeito. Muitas vezes ele acha que tomar um comprimido específico, que eu não vou falar, mas todo mundo, quem é paciente diabético sabe qual comprimido que toma, né, para regular. Bem isso aí mesmo. Ou uma insulina já resolve e quer comer o mundo, né? Sim. Então, assim, vamos educar, vamos passar dicas de educação para essa pessoa que acha que é só um pré-diabético Sim. e que pode tomar um comprimido e melhorar. Perfeito. Porque o pé é consequência também desse Exato. desse Da parte da comportamento, diabetes, né? É. Quando a gente vai falar do paciente diabético, né, para o paciente diabético que está assistindo, para quem tem familiar disso aí, primeiro, não é fácil, né? Você ouvir, primeiro, algum médico aqui também culpado por isso,
chegar para você e dizer, cara, você tem um problema, isso aí é algo que você agora precisa ficar se preocupando. E isso não é nem um pouco agradável. Não vai mais comer aquelas guloseimas que você sempre Isso. comeu. A primeira coisa é essa, tá? Mas a gente tem duas coisas que a gente primeiro fala que são boas para o paciente diabético. A primeira de todas elas é a comunidade. É você estar junto de outras pessoas que também estão na mesma jornada que você. Porque você se sentir sozinho no mundo com diabetes é uma coisa complicada. A gente tem relatos de vários pacientes. Assim, eu acho um dos pacientes que eu acompanho é muito bom ver que quando um deles, por exemplo, encontra outro diabético, por exemplo, diabetes tipo 1, tem uma comunidade bem específica. E é uma sensação de, poxa, eu não sou o único, né? Não tô sozinho nesse mundo da diabetes. E a segunda coisa é a sensação de progresso. Então, quando você percebe que tem um problema e você coloca uma meta de melhora e você sente progresso em relação a isso, é uma coisa muito satisfatória. Então, você não escolhe ter diabetes, mas como você vai lidar com isso vai definir toda a sua vida. Então, a gente traz primeiro as orientações de ter uma meta para você mesmo, ter um objetivo onde você quer chegar, e não só nos seus exames, mas também no jeito que você se sente consigo mesmo com relação a diabetes. E daí a gente envolve desde a alimentação até a sua atividade física, até o seu sono. Então são coisas que a gente faz vários parâmetros e coloca metas onde a gente quer chegar. E dali também a gente pode lançar a mão de alguns medicamentos e que a ideia é que eles sejam seguidos até que você consiga estabilizar o seu quadro de diabetes. Então, sempre esteja em acompanhamento com um profissional da sua confiança para isso, para que você não fique solto e para que você não tenha essa perda de segmento. Porque esse profissional é onde vai avaliar várias coisas que para você estar bem cuidado e bem protegido, desde os seus olhos até o seu coração, os seus rins e também o seu pé, que é para onde a gente começa a olhar usando nossa tecnologia. Qual é o futuro da Look Inside? Massa. E pulamos já de vez, né? Já Olha, tem. isso que a gente acabou de fazer, de educação ao paciente, que é uma vírgula de uma coisa que poderia ser parágrafos e parágrafos e parágrafos e parágrafos, que é justamente o dia a dia, né? Porque, poxa, não adianta você querer educar um paciente de uma vez. É. Se você uma vez já foi para consulta e você saiu e disse, poxa, esqueci tudo que ele falou, não se sinta sozinho nisso também. A gente tem estatísticas que a retenção, né, o que você lembra daquilo que você ouviu em uma consulta profissional de saúde, é 10% do que foi falado. Então, isso é a coisa mais normal no mundo. Por isso que a gente precisa sair daquela ideia que a consulta é uma coisa pontual, uma vez no ano, e aquele é o único contato daquela pessoa com um profissional de saúde e com um sistema educativo. Então, hoje a gente olha muito para a educação do paciente. Como é que a gente consegue não só dar um material, leia aí, e em vez disso criar um relacionamento todos os dias, trazendo conteúdo, trazendo aprendizados para esse paciente. E outras coisas também é olhar para o paciente como um todo. Então, como é que está o bem-estar dele? Como é que ele está se sentindo consigo mesmo? Como é que está, não só a usabilidade dos medicamentos dele, o resultado dos exames, mas como é que ele está progredindo com relação às metas que ele mesmo colocou para si, com relação a diabetes e com relação à sua saúde como um todo. E também que outras coisas a gente pode ajudar. Como é que a gente pode ajudar a detectar problemas nesse paciente antes que ele se apresente? Como é que a gente pode facilitar o acesso dele ao tratamento? E tudo isso a um custo reduzido. Então, assim, como é que a gente pode também reduzir custos, não só para um sistema de saúde, que, enfim, que já recebe os impostos para isso, mas para o próprio paciente. Como é que a gente torna aquilo ali mais ágil, mais barato e mais simples dele receber aquele cuidado que ele precisa? Então, o futuro da Look Inside é criar ferramentas extraordinárias que tornem isso mais possível. Arrasou na resposta. Ele fez um panorama assim, ele Completo, assim, né? Vai indo, uma hora chega. ele veio assim, eu quero saber onde é que ele Onde vai é que vai chegar, né? É bem por aí. Mas que bom, que Sim, senhora. bom. A gente percebe vida longa na Look Sim, Inside. Eu acho sim, que vocês senhora. começaram com um problema muito importante, Sim, né? Muito necessário de ser resolvido. sim. E eu acho que tem tudo para crescer. E Bem, conte com a gente para você saber. muito obrigado, Eu André. quero saber se você tem mais algo para falar, porque veja, eu já esgotei todo o meu repertório repertório de de perguntas, perguntas, né? É isso mesmo. exatamente, porque foi um bate-papo muito gostoso, mas eu sei que tem muita coisa. Porque falar em saúde, Sim, a gente abre o leque, mas a isso. gente fechou hoje para diabetes. Mas se você quiser falar alguma coisa que esteja associada e que eu não tenha perguntado, o microfone Massa. é seu. Não, é isso mesmo. E assim, eu convido o pessoal a seguir lá no Instagram, lookinside.ai, né? Lookinside é LOOKINSIDE.ai, né? Que é o sufixo para inteligência artificial. Lookinside.ai, que é onde você vai ver muitas notícias nossas em breve. Então é isso que a gente já está estruturando. A gente está saindo de uma coisa do laboratório, que é uma coisa removida da sociedade,
para trazer mais coisas para você, paciente diabético. Ou pessoa com diabetes, né? Eu acho que a diabetes não precisa definir uma pessoa, mas é só algo que você também ali está carregando. Então, siga a gente, esteja ali acompanhando os nossos próximos passos, porque a ideia é a gente trazer cada vez mais tecnologia para tornar a sua vida mais fácil. E quem quiser encontrar vocês presencialmente, pessoalmente, tem como ou não? Olha, sim, sinceramente, se você quiser conhecer um pouco a gente, bate lá na porta do Tiradentes Innovation Center, fala o nome da Look Inside e a gente vê o que a gente pode fazer para te receber pessoalmente. O Tiradentes Innovation Center, para quem não sabe, ele é uma empresa, digamos assim, do Grupo Tiradentes, né, da Universidade Tiradentes, fica ali na Farolândia, no campus Farolândia. Então, acho que vale a pena. Isso, é nosso escritório. Se você chegar lá qualquer dia de semana, você muito provavelmente vai me ver ali tomando muito café e olhando para a tela do computador, justamente trazendo essas tecnologias para você. Gente, olha, eu amei. Eu quero seguir esse caminho de vocês. Sim. Quero saber dos próximos passos, por favor, né? Esteja sempre à disposição pra gente. Sim. Gostei muito do bate-papo. Amei, gostei das ideias, gostei das dicas, né? Sim. Foi um panorama bem aproveitado da doença. Senhora. Eu espero que vocês tenham gostado também. Mandem notícias, mandem mensagens, digam o que vocês acharam. Se tiver alguma outra pergunta que eu não tenha feito, mas que vocês acham que precisa ser respondida, manda pra gente, que a gente manda uma mensagem para ele, a gente vê um jeito de responder para vocês. Só não deixem de manter contato. Até o próximo programa.